Parece que Mauro Cid sabia de muita coisa relevante, de fato, dos bastidores, dessa parte intestina do governo Bolsonaro. A gente já sabia disso, né? Pelo nível de intimidade, pelas informações que os próprios ministros davam ainda no governo Bolsonaro. Mauro Cid era alguém que funcionava como uma espécie de escudo do presidente, do Bolsonaro, servindo ali como uma antessala do ouvido de Jair Bolsonaro. Ou seja, para que Jair Bolsonaro te ouvisse, talvez fosse necessário primeiro que Mauro Cid lhe ouvisse. Isso é muito poder. É uma situação muito privilegiada. Mas Mauro Cid, é sempre bom lembrar, não se tratava de um qualquer. Mauro Cid era um cara que, desde sua formação, desde sua família, era tido como a promessa ali da categoria de base do Exército. Seria o Hendrick ali do Palmeiras, tá ligado? Ou sei lá, o Vinícius Júnior de um tempo atrás do Flamengo, o Rodrigo no Santos. Esse tipo de joia, esse tipo de pérola, só que do Exército Brasileiro. Com pedigree, já que o pai é um general que outrora foi respeitado pela farda brasileira. Hoje ainda é, né? Mas hoje já todo mundo com o pé atrás, porque o esquema das joias pegou pesado, né? Mas com pedigree, isso aí acontece, é negável. E não só com pedigree, mostrou talento nas categorias de base. Nos cursos de formação, sempre boa nota, sempre se destacando. Candidatíssimo a se transformar em general, já estava como coronel, um cargo de destaque na hierarquia das Forças Armadas. De qualquer aparato militar, coronel é bigode grosso. Ele tinha tudo para se transformar em general. E ele era uma espécie de formulador de ideias, tendo em vista a baixíssima capacidade intelectual de Jair Bolsonaro, limitadíssima, muito intuitivo, mas pouco afeito aos livros, definitivamente sem possuir um pensamento lógico, muito ganancioso, egoísta, permissivo com vários tipos de malandragem. Isso era Jair Bolsonaro. E o Exército sabia muito mais que a gente. Sabia disso. Mauro Cid nadou de braçada nesse cenário. Ele foi muito hábil no aspecto psicológico de Bolsonaro, ou seja, antes de tudo, você ganha confiança. Ele ganhou. A partir daí, com uma disposição de trabalho realmente admirável, ficava mais com o presidente, dormindo muitas vezes no Alvorada, ao invés de ficar com a família. Reconheço o valor de quem faz isso, mas acho uma idiotia quem abdica da vida familiar pelo trabalho, pela carreira. Acho uma idiotice completa. Só convenhamos, é um comportamento recorrente na nossa sociedade, em particular com homens, devido ao machismo na sociedade. Nesse contexto, Mauro Cid conquista toda a confiança de Jair Bolsonaro. Confiança total. A figura de linguagem do braço direito cabe perfeitamente junto a Mauro Cid. Não tinha nenhuma pessoa, veja o que eu vou falar, não havia nenhuma pessoa, nem mesmo Michele Bolsonaro, tão próxima de Jair Bolsonaro naquele contexto. Nem a esposa, nem a Michele gozava de tanta intimidade com Jair Bolsonaro quanto Mauro Cid. Logo, faz sentido Jair Bolsonaro ter convidado Mauro Cid para participar de muitas, inúmeras, importantíssimas reuniões ao longo do seu mandato. E teve um momento crítico, um momento conturbado do mandato de Jair Bolsonaro, o mais conturbado de todos, evidentemente, é o momento da divulgação do resultado do segundo turno, em que ali foi confirmado, naquele domingo à noite, que Jair Bolsonaro tinha perdido a eleição. Ele ficou desnorteado, ele ficou amedrontado, ele ficou revoltado, ele ficou chateado. Tudo isso ao mesmo tempo na cabeça de alguém que, convenhamos, não tem maturidade psicológica nem para
para ser chamado de noivinha do Aristides. Nem para pagar uma multa que estava fazendo uma coisa errada, pescando lá em área ilegal do IBAMA. Pagava e estava tudo certo, cara. Ô, não sabia, foi mal, desculpa, foi mal, estava doidão. Não. Teve a capacidade, que revela, antes de tudo, rancor, porque era muito pouco perante o que ele recebe, era uma multa de R$10.000. Ele teve a capacidade de ir lá, quando presidente, mexer nos pauzinhos para que o IBAMA cancelasse essa multa. E o servidor perdesse o cargo de DAS dele. Tinha o cara que multou, exerceu seu trabalho de servidor público. Sim, faz todo sentido o Mauro Cid ter participado de todas as reuniões pós segundo turno em 2022. E como eu falei anteriormente, Mauro Cid era um formulador. Era alguém que pensava. Com uma inteligência 800 trilhões de vezes, 1 octilhão de vezes maior, 1 octilhão, 1 octilhão de vezes maior do que a de Jair Bolsonaro. Gozando da confiança de Jair Bolsonaro com a inteligência que ele tinha, Jair Bolsonaro queria ser o Mauro Cid. E Mauro Cid sabia da oportunidade de ouro de transformar a vida dele para sempre, sendo o braço direito de um presidente. Sei lá qual é o sonho dele, mas ele atingiria todos os sonhos com o quão poderoso ele ficou por ser antessala da sala do Bolsonaro, que muitas vezes migrava para a própria sala. Teve uma reunião, ali por volta do dia 15 de novembro, dia 14, se não me engano, mais precisamente, estou puxando de memória, que Jair Bolsonaro chamou os comandantes das 3 forças: Aeronáutica, Marinha, Exército. Apresentou, jogou um papel na mesa. Pei! O que tinha nesse papel? Uma minuta de golpe. Explicando como é que seria. Ao que tudo indica, uma minuta diferente daquela encontrada na casa do seu então ministro da Justiça, Anderson Torres. Parece que é outra minuta. São textos distintos, até onde a gente sabe. O que essa minuta proposta por Felipe Martins e apresentada por Jair Bolsonaro à cúpula das Forças Armadas do Brasil, aos 3 comandantes, o que continha nessa minuta? Basicamente 2 coisas. Convocação de novas eleições e cadeia para adversários políticos e demais opositores. Prisão para vozes dissonantes em uma nova eleição. Provavelmente Lula estaria preso, né? Alexandre de Moraes, certamente, Barroso, provavelmente Fachin, provavelmente. Vozes importantes da imprensa, das redes sociais. Líderes de outros partidos, né, o Boulos, líderes de movimentos populares, do MST, por exemplo, do MTST, do movimento sindical, do movimento estudantil. Rapaziada, encarar uma cana. Aí o Bolsonaro jogou essa minuta na mesa. Pei! De acordo com a delação, não, de acordo com a delação não, perdão. De acordo com informações vazadas, que não sabemos se verdade é, mas devido à própria reação dos defensores, lambibota de milico, tiveram até o momento, os lambibota, hora nenhuma falaram, isso aí não existiu não, mentira. Falou que não conversaram disso. Veja você que não está debatendo mais forma, estão debatendo conteúdo, ou seja, o encontro aconteceu, ponto. Eles se encontraram para quê? Para jogar futebol de botão? Para bater um FIFA 22 ali? Para fazer um punhetaço junto? Eles lá, os tiozão, tomar um Viagra e mandar um punhetaço? Igual os meninos lá, que parece que nem foi também? Complexo. Naquele contexto do país, fazia muito sentido debater. Quem já havia tentando melar as eleições
desde 2018, né? Quando já falava que não aceitaria um resultado que não fosse a vitória. De acordo com o que falou Mauro Cid, o Garnier, Almirante Garnier, topou na hora. Tamo dentro, é nós. Não se sabe a opinião do comandante da aeronáutica, embora fosse um bolsonarista de Twitter, aí. E, de acordo com o que Mauro Cid falou, teria falado, melhor, teria falado, o Exército falou, vai indo que eu não vou não, estamos fora. Como o Exército é de maior capilaridade, maior tamanho, maior volume, e, vamos bater real, quem de fato manda no que é Forças Armadas no Brasil, a Marinha e a Aeronáutica são praticamente forças auxiliares daquilo que é o Exército Brasileiro, a partir daí o golpe não teria rolado. Essa é a versão que nos foi divulgada, vazada. Ela é verossímil? Faz sentido? Faz. Essas pessoas se encontraram, essas pessoas manifestavam coisas nessa linha, essas pessoas devem ter avaliado as condições objetivas, para usar um linguajar teórico marxista, quais eram as condições objetivas do golpe, ou que provavelmente iriam escamotear ali, revolução pela democracia, seria algo assim, né? Não sei se conseguem formular algo dessa forma muito limitados. Nesse sentido, a gente observa que existe uma coerência de um contexto perante uma reunião entre essas figuras. A fala de Mauro Cid é verossímil. Agora você me pergunta, Pablão, Pablito, PK, senhor Pablo Costa, maloqueiro Pablo Costa, Costa, eu devia ter assinado como Nunes Marques, começou a assinar, Costa Gali. Nossa senhora, aí os direitistas iam pirar. Costa Gali. Você bota fé nessa versão? Você acha que de rocha foi isso aí mesmo que rolou? Não, eu não acho que isso rolou. Eu tenho a impressão que Mauro Cid poupou a arma da qual ele faz parte. Mauro Cid, na minha interpretação, não tem informação nenhuma, isso é feeling, isso é instinto, isso é elucubração, nada além disso. Eu acredito que Mauro Cid poupa o Exército Brasileiro. Aqui, ele está se entregando uma cabeça das Forças Armadas, talvez a mais fácil, ele tinha informações, talvez a que mais gerou provas contra si, sim, porque sequer aceitou entregar o cargo para o outro comandante da Marinha quando o Lula é presidente, tendo que fazer, como prestar continência a Lula, não quis fazer, e perante todo o seu próprio histórico, né? Conversas dele falando que não respeitaria civil nenhum, um recado claro ao Supremo Tribunal Federal, à exceção de Jair Bolsonaro. Me aparenta que é muito fácil entregar esse cara que já estava entregue, na verdade, porque ele foi muito explícito no seu adesivo. E se Mauro Cid tiver mentido na sua delação? E se esse vazamento é uma própria mentira em si? A gente não está lidando com coisa qualquer, não, rapaziada. A gente está lidando com gente muito poderosa. O que me garante que Mauro Cid não tentou proteger o generalato brasileiro se entregando enquanto soldado fiel na perspectiva de respeito à hierarquia e dando um biscoito para as investigações ao almirante Guarnier. É uma hipótese. E é uma hipótese, novamente, se observarmos o contexto, observarmos as figuras, observarmos os perfis, é uma hipótese verossímil. Quando você desenvolve um pensamento, você fala assim, vai, velho.
Faz sentido ser. Pode não ser? Pode não ser. Claro que pode ser verdade, o cara empinou a carroça. Todos os elementos objetivos também estão dados para empinem a carroça, não caiam nessa. Estados Unidos, banqueiros, Fiesp, porra, é tudo gente que apoiou 64, velho. Vocês entendem que tem uma diferença? Estados Unidos, Fiesp, banqueiros, todos apoiaram 64, não estavam apoiando agora. Opa! Esse cara é nosso amigo lá, agora não é amigo aqui. Por quê? Tudo isso pesou nas contas ali de ganha e perde que as Forças Armadas fizeram naquele momento golpista. Então, sim, é verossímil a versão de Mauro Cid. Pode ser que o cara empinou a carroça, mas pode ser que não. E aí, é muito importante que a Polícia Federal faça uso de todo o seu know-how, toda a sua experiência, todo o aparato tecnológico que tiver para tentar chegar na comprovação ou se desmascarar essa delação de Mauro Cid. Não podemos cometer erros primários, porque a gente está falando de gente muito poderosa, que está contando com o vacilo dos civis para escapar impune e, daqui a alguns anos, você pode ter certeza, pode anotar aí, tentará um novo golpe de Estado no Brasil. Por que eu falo isso? Porque é só olhar do século XIX para cá. Basta olhar quantas vezes eles não tentaram ou deram golpes no Brasil. Então, meu amigo, o seu currículo diz muito sobre você. O currículo da farda brasileira diz muito sobre o seu não compromisso democrático. E aí, o que você acha? É verossímil a fala de Mauro Cid? Não, não é verossímil. Ele está tentando salvar o exército. Ou é verossímil tentar salvar o exército e mentir. Percebam as nuances, perceba a complexidade disso tudo. Opinião aqui embaixo. Deixe seu comentário aqui. Like na fita. Pix é pablocosta.gmail.com. Gorjetinha valeu. Clube de membros na fita. É nóis. Se você, assim como eu, chegou naquela fase da vida que um bom óculos, uma boa armação, mas principalmente uma lente de excelência é fundamental para sua qualidade de vida, eu tenho uma dica, eu tenho um toque. Ótica Ideal. Para quem é aqui de Goiânia, como eu, fica ali na Vila Nova, perto da Praça Boa Ventura. E é o seguinte, os caras são especialistas em qualidade. Isso é o fundamental, cara, entregar o melhor produto para você no melhor preço do mercado. Vai lá, troca uma ideia com o Marcelo e veja se o atendimento não é de primeira e o serviço de excelência. Por quê? Eu, por exemplo, trabalho o dia inteiro no computador, cara, tá precisando de um óculos que não deixasse a minha vista cansada, dia inteiro aqui mexendo com informação tal, não sei o quê. Uma lente anti-reflexo como essa me deu conforto, cara, melhorou demais a minha produtividade e eu tenho certeza que vai ter a melhor solução também para aquilo que o seu oftalmologista recomendar. Olha, multifocal, enfim, óculos de sol, você que precisa de um óculos para dirigir, eles vão ter a solução. Vai lá na Ótica Ideal e confira. Rapaz, o trabalho é 100% garantido, qualidade intocável. Eu recomendo.